Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Cara, olha só isso. Há 2 meses atrás eu mal sabia mexer no Facebook. Olha só meus resultados. Mais de 7 mil reais em vendas trabalhando em casa pela internet. Tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Situação do esporte numa situação maior, num contexto maior, que é o coronavírus que a gente está vivendo neste momento, presidente. Boa noite, Theo. Um prazer falar com vocês. É uma situação muito difícil, né? Envolve todos os segmentos, envolve todo mundo. Hoje é uma situação extremamente delicada, um momento sensível, que todos nós estamos enfrentando, um momento único e que requer muita atenção de todos, ações preventivas, todo um cuidado com a população. Enfim, é um momento de atenção. O futebol mundial está envolvido com paralisações, aqui no Brasil da mesma maneira. A CBF já parou as competições nacionais, agora os regionais também. Eu acho que o futebol tem que participar dessa maneira, protegendo os atletas, todos os envolvidos, funcionários, colaboradores. Nós temos um poder de mobilização em relação aos nossos torcedores, aos apaixonados pelo futebol. Então nós temos que trabalhar para tentar, de alguma maneira, reduzir o colapso, reduzir essa crise, não é? Nós estamos num momento de guerra contra a pandemia e, nesse momento, o foco tem que ser a proteção da população. Então nós temos que trabalhar nessa direção. É dessa maneira que o Palmeiras entende e que o Palmeiras está trabalhando. Presidente, em que situação que está o futebol do Palmeiras nesse momento? Quais foram as medidas tomadas? E também o clube, o Palmeiras como um clube, quais foram as atitudes tomadas neste momento? Em relação ao clube social, nós estamos com todas as atividades encerradas. A paralisação foi no último sábado. O intuito é preservar o associado, o intuito é que as pessoas não saiam de casa. E então o Palmeiras encerrou todas as atividades do clube social. Da mesma maneira, na academia de futebol, o Palmeiras atua de acordo com as orientações dos órgãos públicos de saúde. Os jogadores estão treinando em casa, treinamentos diários, individuais. A recomendação é para que esteja em ambiente exclusivo, de preferência ao ar livre, de acordo com o protocolo de orientação, Theo, do nosso Centro de Saúde e Performance. Bom, então nós temos as atividades suspensas aqui no Palmeiras por tempo indeterminado. Tá certo, eu vou passar aqui para o Zinho, para o Quesada, para o Facincani, mas vou também abrir para você de casa. Vamos colocar 2 perguntas para você através da nossa hashtag Debate Final Fox Sports para o presidente Gagliotti da equipe do Palmeiras. Senhores. Bom, na última palavra, né, Zinho, a gente trouxe a informação que o Palmeiras foi o primeiro clube a se manifestar contra a sequência, né, a continuidade do Campeonato Paulista, né? Isso era domingo à noite. E aí, na segunda-feira, alguns clubes chegaram lá, esperaram a reunião para tomar essa decisão. Então, o Palmeiras se antecipou à decisão oficial que aconteceu depois. Gagliotti, é claro que nesse momento a gente está muito preocupado com a vida, não é? Óbvio. Mas, como tem uma hashtag aí na internet, né? Quarentena não é férias. Apesar de todo esse problema, o senhor como presidente vai continuar trabalhando em prol do Palmeiras, vai pensar no time, vai pensar
um monte de coisa legal até o final da temporada e que logo a gente restabeleça essa situação do coronavírus. Agora, imaginando, por exemplo, falta de datas, né? O Theo até levantou essa questão aqui, a gente vai ficar mais ou menos aí 15 dias, 21 mês sem futebol, imaginando aí um cenário mais positivo, né, do que qualquer outro. Mas imaginando que demore 2, 3, 4 meses. A primeira pergunta, corremos o risco, por exemplo, de não ter o Campeonato Brasileiro? E se tiver o Campeonato Brasileiro, há alguma possibilidade de mudança de formato da disputa? Por exemplo, presidente, em vez das 38 rodadas, turno e retorno, fazer uma competição com apenas 19 para não se perder o ano? Um abraço. Boa noite, presidente. Um abraço, boa noite, Quesada. Eu acho que qualquer posicionamento que a gente faça nesse momento, nós estaremos precipitando, porque nós não temos elementos para fazer essa análise, Quesada. O que eu acredito, o que eu penso, é que nós temos que nos preparar para diferentes cenários. Podemos voltar em 2 meses, em 3, 4, nós não sabemos. O quanto antes, melhor. Quanto antes essa situação estiver sob controle, melhor para todos. Então, eu acho que a gente tem que se preparar para cenários distintos, para a gente estar preparado para o momento que nós estivermos com a situação sob controle, a gente poder atuar nos campeonatos. Se tiver poucos meses ainda faltando, teremos que pensar, sim, obviamente, num cenário de mudança de regulamento, de modelo de competição, mas isso, Quesada, depende muito do que vai acontecer nos próximos meses. Qualquer tipo de avaliação é precipitado. Eu acho que a gente tem que trabalhar por etapas. Primeiro lugar, trabalhar para proteger as pessoas, fazer um trabalho de mobilização, que é a nossa responsabilidade como dirigente, e depois, em paralelo, atuar no entendimento e no preparo de diferentes cenários. Enfim, nós vamos ter que trabalhar de forma unida, clubes, atletas, federação, CBF. Nós teremos que ser muito flexíveis, fazer vários estudos. Vai ser um momento de compreensão, e se tiver que mudar regulamento, se tiver que fazer um campeonato diferente do que é hoje, do que está desenhado, paciência. Nós vamos ter que ir juntos enfrentar essa situação. Perfeito. Zinho. Boa noite, presidente Gagliotti, prazer estar falando contigo. Muito obrigado aqui por nos atender, né? Presidente, o senhor comentou aí, são 2 em uma, 2 perguntas em uma. O senhor comentou aí da cartilha, ou cartilha não, recomendação para os atletas, né? De um trabalho, cada um individual na sua casa. Aí eu queria perguntar, esses jogadores foram liberados para ficar na cidade de São Paulo, nas suas casas, ou aqueles que, porventura, são de outro estado e querem ir para perto da sua mãe, do seu pai ou do irmão, eles estão liberados? E a segunda não só pensando nos jogadores, o senhor falou que o clube social está fechado e o CT também. Os funcionários do Palmeiras, de CT, de clube social, eles mantêm o trabalho, têm que ir ao clube ou estão liberados também para ficar em casa? Boa noite, Zinho. Prazer grande falar com você. Os atletas, eles estão liberados por tempo indeterminado. Eles estão com um protocolo do departamento médico, do departamento de futebol, protocolo de orientação do nosso centro de treinamento, saúde e performance. Eles têm que treinar diariamente, manter contato com os profissionais do clube. Eles podem ficar em casa, eles podem
ficar no interior, no litoral. O importante é que façam o treinamento de maneira isolada, de forma responsável. O que a gente orienta é, obviamente, aeroportos, não sair do país, em hipótese alguma, enfim. Mas se estiver próximo de São Paulo, numa casa de campo, na praia, ou enfim, local que seja adequado para fazer o seu treinamento, a sua preparação, a sua manutenção, né, Zinho? Sim. Porque esse é um problema de manutenção. É um momento que a gente tem que entender que ele é diferente. Não é o mesmo tipo de treinamento aqui da academia, não é a mesma carga de trabalho, é bem diferente. Então, nós temos que enfrentar essa situação e preparamos um protocolo para que os atletas, pelo menos, façam uma manutenção. Facincani. E a Em outra relação aos pergunta... funcionários. Sim. A outra pergunta... Os funcionários, né? Dos clube. funcionários. Da mesma maneira que os atletas, os funcionários do clube foram dispensados por tempo indeterminado. Nós temos apenas os porteiros, os seguranças, poucas pessoas, o mínimo possível, 2, 3 pessoas trabalhando na área financeira, porque nós temos os compromissos na área administrativa, enfim, 2 pessoas no departamento jurídico. É o mínimo que a gente pode ter hoje, nesse momento, para que o clube continue assumindo os seus compromissos, as suas atividades, mas a grande maioria está dispensado da mesma maneira que os atletas. Facincani. Maurício, ótima noite a você. Antes da minha pergunta, até queria parabenizá-lo pelo gesto humano, não só com a prudência que o Palmeiras tem tomado agora em relação a essa situação, mas principalmente com o que você fez semana passada, de proporcionar no jogo Palmeiras e Guarani a possibilidade de de uma pessoa super humilde que nunca teria a condição financeira de entrar no estádio de futebol, junto com o Benja lá no programa no Fox Sports Rádio, de você ter proporcionado o sonho de um catador de latinhas assistir a um jogo do Palmeiras, ganhar uma camisa oficial e realizar aquilo que ele mais gostaria, que era apenas conhecer o Allianz Parque, né? O que pra gente é algo costumeiro, algo de fácil acesso, para muitos torcedores do Palmeiras, mas para alguns que não têm essa condição, você foi um dos pilares para construir essa história tão legal que a gente reproduziu aqui no Fox Sports. Então, como eu não tive a chance naquele momento de conversar contigo, queria te parabenizar por isso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Maurício, eu queria até entender um pouquinho mais como que pensa a cabeça de um dirigente, de um presidente tão importante como você do Palmeiras, no momento de como que se lida com uma mudança estrutural de uma competição. O que você talvez pudesse sugerir? Eu sei que você não tem cenário algum, mas tentando colocar aqui na mesa até para que a gente possa discutir possibilidades, né, Maurício? Por mais que não seja o momento adequado para a gente falar em retomada de campeonato, e nem é essa a minha ideia, muito pelo contrário, mas o que você pensaria de um campeonato paulista? Para você, se tivesse que encerrar agora o campeonato com o Santo André campeão, o Palmeiras levaria isso numa boa, até por ser um ano atípico. Se precisar, por exemplo, de um campeonato brasileiro de pontos corridos misturado a um campeonato de mata-mata, num formato de Copa do Brasil, de Libertadores, o que você sugeriria de ideias para que o ano não fosse tão pesado na retomada e, ao mesmo tempo, para a gente entender como é que seria uma solução, um voto de um presidente do Palmeiras, Maurício? Boa noite, Facincani. Em relação ao primeiro assunto, foi uma satisfação muito grande poder atender o torcedor naquele momento e quando eu fui localizado, que as pessoas fizeram a reivindicação, eu não tive dúvida. Eu acho que toda a situação que a gente pode ajudar, que a gente pode, enfim, fazer com que as pessoas consigam aquilo que é um sonho, e é aquela pessoa humilde naquela situação em que gostaria de entrar no Allianz Parque, e a gente proporcionou. Foi um momento que eu acho que foi muito bom para todos, é um orgulho para todos nós, para mim especificamente, poder proporcionar esse tipo de situação. Em relação à outra pergunta, hoje nós temos que trabalhar por etapas. A gente não tem
um quadro completo, a gente não tem as informações. Óbvio que a gente torce muito para que a situação esteja sob controle o mais rápido possível. Mas, dependendo do período que nós ainda teremos para jogar este ano, nós temos modelos diferentes para propor. Se nós tivermos 7, 8 meses, é uma coisa. Se nós tivermos 4 meses de disputa, é uma outra situação. Então, é muito difícil a gente, nesse momento, passar uma posição de que o campeonato seria melhor dessa maneira, ou mudamos o regulamento. Cara, quer aprender como que eu faço para ganhar mais do que um parlamentar aqui de Brasília, trabalhando na minha casa ou viajando pelo mundo? Dá uma olhada nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas. Quer aprender um pouco mais sobre esse mercado e saber como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.